Olá a todos, eu sou a Rita e sejam bem-vindos ao canal Criminalmente Falando. Se é a vossa primeira vez aqui no canal, por favor, inscrevam-se aqui em baixo e carreguem no sininho para serem notificados quando eu trouxer vídeos novos. E vão também ao Instagram, @criminalmentefalando, e sigam-me também por lá. Hoje eu venho trazer uma atualização de um caso que eu já trouxe aqui, o caso dos 4 jovens estudantes brutalmente assassinados em Idaho. O caso aconteceu no dia 13 de novembro de 2022. Eu trouxe um primeiro vídeo sobre o caso no dia 22 de dezembro, onde contei toda a história. O vídeo é um bocado longo, mas eu contei basicamente tudo o que aconteceu, tudo o que a polícia nos informou, algumas teorias e especulações por parte dos mídia e também de pessoas anónimas, e dei também a conhecer a minha própria teoria do que eu achava que tinha acontecido. E depois, no dia 30 de dezembro, inesperadamente, a polícia anunciou a detenção do único e principal suspeito deste quádruplo homicídio. Eu trouxe um pequeno vídeo, basicamente só dar as informações que tínhamos sobre ele, sobre o homem que foi detido, e nesse próprio dia 30 a polícia ia fazer uma conferência de imprensa e, portanto, eu fiquei a trazer um vídeo para contar as atualizações. Só que tem havido tanta atualização sobre a atualização que só hoje é que eu vou conseguir trazer-vos o vídeo das atualizações. Portanto, eu vou deixar aqui alguns a playlist deste caso, do caso dos 4 de Idaho, e portanto eu vou pressupor que vocês pelo menos já sabem minimamente o que é que aconteceu para partirmos agora do dia 30 para a frente, se bem que eu vou ter de rever algumas coisas que aconteceram para trás. Portanto, vamos ao caso. Muito resumidamente, na cidade de Moscow, numa casa que ficava fora do campus da universidade, viviam 5 jovens. Kelly Gonçalves, de 21 anos, Madison Mogan, de 21 anos, Xana Kernodle, de 21 anos, Dylan Mortensen, de 19 anos e Bethany Funk, de 19 anos. A Xana tinha um namorado, o Ethan Chapin, de 21 anos, que ocasionalmente ficava a dormir naquela casa, e foi o que aconteceu na noite de 12 para 13 de novembro de 2022. Portanto, estes 6 jovens estavam a dormir dentro daquela casa, tudo aparentemente normal, como qualquer outra noite, até que na manhã seguinte a polícia é chamada para uma pessoa inconsciente, e quando lá chegam, a Kaylee, a Maddie, o Ethan e a Xana estão brutalmente assassinados num banho de sangue. A polícia disse que a Dylan e a Bethany escaparam ilesas e que estariam a dormir durante todo o ataque e que também não as consideravam como suspeitas. E, portanto, iniciou-se de imediato uma grande busca pelo culpado. A polícia de Moscow agiu muito bem porque eles tinham consciência que não teriam meios suficientes para arcar com aquela investigação e, portanto, desde o início eles pediram a colaboração da Polícia Estadual de Idaho e também da Polícia Federal, do FBI. Então a investigação foi começando, entrevistaram imensas pessoas, viram imensas imagens de videovigilância das redondezas, até que no início de dezembro eles vêm a público pedir para que os ocupantes de um Hyundai Elantra branco específico, que estaria a rondar a casa na hora do crime, no dia do crime, que os ocupantes desse carro que se chegassem à frente e que viessem falar com a polícia, porque a polícia acreditava que eles teriam informações críticas que podiam ajudar. Só que essa pessoa ou essas pessoas nunca apareceram e então começou a ficar uma suspeição sobre quem estaria dentro daquele carro e que se calhar quem estaria dentro daquele carro era o próprio suspeito, o próprio criminoso e não simples testemunhas. Portanto, este carro nunca foi encontrado, as investigações continuavam, só que a polícia manteve sempre muito secretismo sobre a investigação, não contavam nada a ninguém. Algumas informações que tivemos foi por parte de insiders que conseguiram extrair alguma informação ou por parte das famílias das vítimas que acabaram por nos contar alguns detalhes que a polícia não tinha partilhado, e havia muita gente, sobretudo ali no final do ano, muitos comentadores nas estações de televisão norte-americanas
que vinham a público a dizer que se calhar que não se ia encontrar o suspeito e que se calhar este caso ia ficar um cold case, um caso esquecido, um caso arquivado. No dia 29 de dezembro, o chefe do Departamento da Polícia de Moscow faz uma declaração onde ele anuncia que uma equipa de limpeza profissional tinha sido contratada para, a partir do dia 30, fazer uma limpeza geral naquela casa, limpar tudo para eles poderem entregar a casa à agência imobiliária que a geria. O que foi muito estranho, porque ao longo da investigação a polícia revisitou aquela casa muitas vezes. Aquela casa era a cena do crime e, portanto, era estranho eles já não a quererem preservar mais. E no dia 30 veio o anúncio surpreendente da detenção do único e principal suspeito deste quádruplo homicídio. A detenção foi feita do outro lado do país, no estado da Pensilvânia, na cidade de Scranton, e o detido era Brian Christopher Kohlberger, de 28 anos. Ele estava na casa dos pais, e o que se sabia na altura do Brian era que ele tinha uma licenciatura e mestrado em criminologia numa universidade privada da Pensilvânia e que estava a fazer desde o semestre passado, desde o verão, um doutoramento na Universidade Estadual de Washington, para além de também ser um professor auxiliar, um professor adjunto. E a Universidade Estadual de Washington fica praticamente a 15 minutos da de Idaho, porque a cidade de Moscow fica basicamente na fronteira com o estado de Washington. E, portanto, estas foram as informações que a polícia deu na altura. No dia 30, eles fizeram uma breve conferência de imprensa, onde eles anunciaram que, para além da detenção do Brian, na casa deles estava um Hyundai Elantra branco. Esta detenção foi feita pelo FBI por volta das 3 da manhã. O que a família do Brian diz é que eles ouviram do lado de fora da casa altifalantes a anunciarem que iam fazer uma rusga na casa, que iam entrar na casa, iam arrombar a porta, e foi isso que fizeram. Eles arrombaram a porta, entraram pela casa adentro e o Brian rendeu-se e foi detido. Disseram também que não encontraram a arma do crime, mas não especificaram. A arma do crime é uma faca, já sabemos, uma faca específica. Eles não dizem sequer se sabem o que aconteceu à arma, onde é que ela poderá estar, não dizem nada, dizem apenas que não têm a arma do crime. E, portanto, já no dia 30, o Brian foi ouvido no tribunal lá na Pensilvânia, onde foi simplesmente identificado e foi-lhe decretada a medida de prisão preventiva, e ele ainda pediu para sair em liberdade, pagando uma fiança, mas obviamente foi recusado. E, portanto, ficou marcado para o dia 3 de janeiro uma segunda audiência, onde iria ser determinada a sua extradição para o estado de Idaho. Porque, como vocês devem saber, nos Estados Unidos da América, cada estado tem as suas próprias leis. E, portanto, como o crime aconteceu no estado de Idaho, o Brian tem de ser julgado no estado de Idaho. E, portanto, no dia 3 houve essa segunda audiência, onde o Brian aceitou imediatamente a sua extradição. E, portanto, ele chegou a Idaho dia 5. E uma coisa também sobre as leis de Idaho, do estado de Idaho, é que um documento que o procurador do estado de Idaho redigiu, onde basicamente está lá todas as acusações sobre o Brian e tudo o que a polícia conseguiu para poder sustentar a prisão do Brian e as acusações que têm sobre ele. Esse documento só podia ser aberto quando o Brian estivesse fisicamente no estado de Idaho. Ninguém tinha acesso àquele documento, só podia ser aberto e lido quando ele chegasse a Idaho. E, portanto, eu estava à espera que chegasse o dia 5 para eu vos trazer a atualização sobre o que tinha acontecido e sobre o que havia naquele documento. Só que, de uma maneira geral, toda a gente estava à espera que algumas informações fossem adicionadas, sobretudo em relação à sua detenção e como é que a polícia chegou a ele. Só que aquele documento tinha muito mais informação e coisas que nos deixaram completamente chocados, coisas que a polícia nos omitiu, com todo o direito, obviamente. E, portanto, eu vou agora contar-vos o que estava naquele documento. Foram reveladas 18 páginas, mas há muitas partes que estão omitidas, sobretudo em relação à autópsia das 4 vítimas, e também outras partes
que ainda não fazem sentido. Este documento é também um quebra-cabeças, um puzzle, ao qual ainda não temos as peças todas e só vai ser tudo revelado ao público quando o julgamento começar. E, portanto, só temos algumas coisas, mas temos muitas coisas e muitas coisas novas. Só também dizer que no dia 30, quando a equipa de limpeza chegou à casa para começar a fazer a limpeza, passado cerca de 20 minutos, o tribunal emitiu um mandado urgente para pararem imediatamente, suspenderem e cancelarem as limpezas. Entretanto, a polícia até já voltou ao local do crime. Portanto, vamos então passar a esse documento. Eu traduzi as partes mais importantes, só que eu vou ter muitas vezes de estar a olhar para o ecrã porque é muita coisa e são muitas datas, muitas horas, muitos locais. Portanto, segundo este documento, quando o procurador ele fala sempre na primeira pessoa, ele acompanhou a investigação desde o início e, portanto, só para vos relembrar, a casa tinha 3 andares. Eu sempre considerei o primeiro andar como a cave e depois tinha o primeiro andar, que era o andar principal, onde tinham as áreas comuns da casa, e um segundo andar. Então as informações que nós tínhamos é que na cave dormiam a Dylan e a Bethany, que escaparam ilesas e que dormiram durante todo o ataque. No andar principal dormia a Xana e o Ethan, no quarto dela, e havia um segundo quarto que estava vazio, e sempre se suspeitou que o assassino teria entrado por esse andar, por uma porta de correr que ficava junto à cozinha, e depois no segundo andar tinha os quartos da Kaylee e da Maddie, mas o pai da Kaylee já nos tinha revelado que elas tinham morrido juntas na mesma cama, que estariam no mesmo quarto, portanto. E então, o que este procurador diz foi que quando ele entra na casa do crime, que ele encontra realmente a Xana e o Ethan no quarto da Xana, e que depois, no segundo andar, que a Maddie e a Kaylee estão juntas, foram encontradas juntas no quarto da Maddie, e que o cão da Kaylee, o Murphy, que era um cão que ela partilhava com o ex-namorado, estava no quarto da Kaylee. E, portanto, uma coisa também muito importante, que foi-nos omitida logo desde o início, foi que junto do corpo da Maddie, do lado esquerdo do corpo da Maddie, foi encontrada uma capa protetora da faca do crime. Eu vou pôr aqui uma imagem para vocês compreenderem. E, portanto, pressupõe-se que o Brian, quando lá chegou, né, que tirou a faca e a proteção e deixou a proteção ali, esqueceu-se dela completamente, e foi ali naquela capinha que foi encontrado o ADN dele. E, portanto, as informações que tivemos, vamos voltar um bocadinho à noite do dia 12, foi que uma das sobreviventes, a Bethany, ela viu a Xana e o Ethan na festa da fraternidade do Ethan, como já tínhamos tido conhecimento. Eles estiveram na festa entre as 9 da noite e 1h45, a hora que voltaram para casa. Sabemos também que a Kaylee e a Maddie estiveram sempre num bar, no The Corner Club, que esse bar deu à polícia imagens de videovigilância que mostraram perfeitamente que elas estiveram lá desde as 10 da noite até mais ou menos à 1h30. Depois elas seguiram para uma relote de comida, foi divulgado na altura um vídeo muito mediático, muito popular. Elas estiveram lá e também depois foram para casa, e o que sabemos é que às 2 da manhã estavam todos em casa. Depois o que também sabíamos já é que entre as 2h26 e as 2h44 a Kaylee ligou 6 vezes para o ex-namorado, para o Jack. E depois, entre as 2h44 e as 2h52, a Maddie ligou mais 3 vezes para o Jack. Depois a Kaylee ligou mais uma vez e acabou por aí. Na altura estas chamadas foram sempre... A polícia nunca deu muita importância. Aliás, entretanto, também foi revelado, desde que eu trouxe o vídeo do caso, foi revelado um frame de uma imagem de videovigilância do Corner Club, onde se vê que o Jack encontrou a Kaylee e a Maddie naquela noite lá, uma imagem onde eles estão, aparentemente estão bem, até parece que estão a sorrir. Mas a polícia não considerou isto nunca suspeito. Provavelmente elas eram melhores amigas e estavam ligeiramente embriagadas e queriam falar com o Jack. A polícia sempre desvalorizou isto.
E, portanto, o que nós tínhamos a partir daqui era que às 3 da manhã estariam todos a dormir naquela casa e que o crime teria ocorrido entre as 3 e as 4 da manhã. E, portanto, é aqui que tudo muda com a abertura deste processo e com estas revelações inéditas. Portanto, às 4 da manhã, a Xana ainda estava acordada porque ela recebeu um pedido de delivery de comida e uma revelação surpreendente que eu ainda estava à espera é que, na verdade, a Dylan Mortensen, ela não dormia na cave com a Bethany, mas sim no primeiro andar, no mesmo andar da Xana. O quarto da Bethany, perdão, o quarto da Dylan, a porta do quarto da Dylan era aqui e as escadas para o andar de cima, onde dormiam a Kaylee e a Maddie, ficavam assim. Isto foi também uma revelação surpreendente que ninguém estava à espera e, portanto, a polícia não revelou mais detalhes sobre os depoimentos de Bethany. Lá está, muita coisa está omitida, mas revelaram algumas coisas importantes e chocantes sobre o depoimento de Dylan Mortensen. Portanto, segundo a Dylan, por volta das 4 da manhã, ela acordou, ela ficava mesmo por baixo do quarto da Kaylee, e, portanto, ela acordou com o que ela julgou ser a Kaylee a brincar com o cão. E ela não deu muita importância, só que, passado alguns minutos, ela ouviu quem ela pensava ser a Kaylee a dizer: está aqui alguém. Só que a polícia diz que essa pessoa podia não ser a Kaylee, mas ser a Xana, porque, segundo os dados forenses que eles obtiveram do telemóvel dela, às 4h12 ela estava a usar a aplicação TikTok e, portanto, podia ser a Xana a dizer que está aqui alguém e não a Kaylee. E, portanto, depois disso, a Dylan abriu a porta quando ouviu alguém a dizer está aqui alguém, só que ela disse que não viu nada, então fechou a porta. E passado um bocado, ela ouviu-a chorar e ela julgava que era do quarto da Xana e, portanto, ela voltou a abrir a porta e ela ouviu uma voz masculina a dizer: está tudo bem, eu vou-te ajudar. Agora, a polícia, o procurador, neste documento também não especifica se a voz masculina era do Ethan ou do assassino. Diz apenas o que a Dylan relata que ouviu. Portanto, teorizar um bocadinho, pode ser o Ethan. A Xana podia estar suja, podia-se ter sujado ou magoado com alguma coisa e estar também um bocado alterada com o álcool e então ficar um bocadinho emocionada e chorar um bocadinho, e o Ethan a querer ajudá-la, ou podia ser o Brian a ser macabro. E, portanto, a polícia não especifica isto. Só que a Dylan diz que fechou a porta, porque provavelmente lá está, presumiu que era o Ethan com a Xana e não se quis meter nos assuntos deles. Até que ela volta a ouvir choros do quarto da Xana. E quando ela abre a porta, ela dá de caras com um homem e ela descreve que ele estava vestido todo de negro e que usava uma máscara, do estilo das máscaras cirúrgicas, que lhe tapavam a boca e o nariz. Ela diz que ele teria 1,75 m ou mais do que isso. Diz que ele não era atlético, mas que era, lá está, era alto, era robusto. E a única característica que ela conseguiu descrever e ver nele é que ele tinha umas sobrancelhas grossas. E, portanto, ela diz que ele passou por ela e que saiu pela porta de correr. Ela diz que ficou simplesmente parada em estado de choque, completamente congelada, e que quando ele saiu, ela foi para o quarto dela, trancou-se no quarto. E pronto, estas foram as grandes atualizações que tivemos, porque nunca na vida imaginámos que uma das sobreviventes tinha, na verdade, visto o assassino. O que a polícia sempre disse foi que elas as duas teriam estado a dormir durante todo o crime. Obviamente que faz sentido eles terem omitido isto, porque se há um assassino à solta e a polícia vem dizer que há uma testemunha que viu o assassino, pronto, obviamente que faz muito sentido a polícia ter ocultado todas estas informações, só que depois surgem muitas questões que a polícia já deve ter as respostas, né? Nós é que ainda não, de porque é que no máximo lá para as 4h30 a Dylan fecha-se no quarto e só às 11h58 da manhã seguinte é que é feita uma chamada para a polícia. Pronto, mas isto são coisas que de certeza que durante o julgamento vamos compreender.
e, por favor, não vamos julgar a Dylan, porque ela pode simplesmente e muito provavelmente ter ficado em estado de choque, assim como ela também pode, tipo, sei lá, não sabemos, mas também não nos cabe a nós julgar, porque só nós, se estivéssemos naquela posição, é que podíamos mesmo saber o que é que iríamos fazer. Eu lembro-me de um caso muito conhecido nos Estados Unidos. Duas irmãs estavam na rua a brincar e uma delas foi raptada e a outra irmã viu tudo, viu a irmã a ser levada por um homem e ela ficou num estado de choque tal que só muitos dias depois é que ela conseguiu dizer que tinha visto um homem a levar a irmã. Portanto, por favor, não vamos julgar a Dylan e vamos aguardar para que se saibam mais detalhes, até porque, segundo a polícia, mesmo que na altura a emergência tivesse sido chamada, seria muito, muito, muito difícil estes 4 jovens terem sobrevivido ao ataque que sofreram. Agora, peço desculpa, mas é aqui onde eu vou começar a olhar mais para o ecrã e a ler. Portanto, a polícia recolheu imediatamente imagens de videovigilância praticamente de toda a cidade, sobretudo da zona residencial onde as raparigas moravam, mas também do centro da cidade. E, por exemplo, a Universidade de Washington, como as universidades eram muito perto uma da outra e como os estudantes conviviam muito, sobretudo frequentavam os mesmos bares, a Universidade de Washington também divulgou, também procurou imagens sobre possíveis suspeitos. E, portanto, um veículo branco começou a aparecer em várias filmagens. A primeira vez que ele apareceu foi por volta das 13h26, a cerca de 2 km da casa, e 2 minutos depois ele foi novamente avistado, e aqui ficou o mais suspeito porque o carro não tinha a matrícula no lado da frente. Só que, entretanto, basicamente o carro ele estava registado, eu vou falar mais à frente, mas o carro estava registado no estado da Pensilvânia e, pelos vistos, no estado da Pensilvânia não é obrigatório ter-se a matrícula à frente, não sei bem porquê, mas no estado de Idaho e no estado de no estado de Idaho e no estado de Washington é obrigatório ter a placa da matrícula à frente e atrás. Como acho que é assim que devia de ser em todo lado. Depois o mesmo carro começou a ser visto na vizinhança da casa das raparigas, portanto, a primeira vez ele foi visto a cerca de 2 km numa zona mais central da cidade e depois ele começou a ser visto muitas vezes na zona residencial onde moravam as raparigas, que, como eu já vos disse, era uma zona simplesmente residencial, uma zona muito sossegada e, portanto, durante aquela noite toda foram muito poucos os carros que passaram por ali e houve um carro que passou muitas vezes, o que obviamente chamou muita atenção da polícia. Entre as 13h29 e as 4h20 este carro começou a ser visto por várias câmaras de videovigilância ali da zona da casa das vítimas. O carro branco passou pela casa 3 vezes e ele saiu sempre pela Wallentra Drive. A polícia ficou extremamente desconfiada, lá está, porque aquela zona era uma zona residencial. O carro voltou a aproximar-se da casa às 4h04 da manhã. Ele parou junto a um complexo de apartamentos que ficava ali mesmo ao lado da casa, onde ele deu a volta e voltou a passar pela frente da casa. Ele tentou estacionar ou dar a volta, eles dizem que não se percebe muito bem, só que não conseguiu. Então ele seguiu para a interseção entre a King e a Queen Road, onde volta a dar a volta em direção à casa. Eu vou partilhar aqui imagens de satélite do Google para vocês compreenderem melhor onde é que ele andou. Depois o carro foi visto a sair daquela zona só às 4h20. Portanto, por volta das 4h05, 4h06, ele para junto à casa e só pelas 4h20 é que ele é visto a sair daquela zona e alta velocidade. E vai novamente pela esquerda em direção à Wallentra Drive. Então, segundo os depoimentos das duas sobreviventes e também as imagens de videovigilância, a polícia conseguiu determinar que o crime teria ocorrido entre as 4 e as 4h25 da manhã, o que era uma janela completamente diferente. Eles ao público revelaram que o crime tinha ocorrido entre as 3 e as 4 da manhã,
mas afinal eles sabiam o que tinha acontecido entre as 4 e as 4h25 da manhã. E eles também correram aquelas imagens todas de videovigilância por peritos do FBI que as analisaram e que determinaram que aquele carro seria um Hyundai Elantra branco entre os anos de 2011 e 2013. Foi esta a informação que eles deram ao público, só que mais tarde os agentes do FBI e os peritos eles conseguiram determinar que se calhar o carro seria entre 2011 e 2016, só que nunca revelaram isso ao público. Então, como eu vos disse, também na Universidade de Washington, na cidade de Pullman, também foram vistas muitas imagens de videovigilância. E então, por volta das 2h44 daquela mesma noite, um carro muito semelhante foi visto pelas câmaras da Universidade de Washington e às 2h53 ele foi visto ir em direção a uma estrada que ia dar diretamente a Moscow. A polícia, o FBI, voltou a analisar estas imagens e concluíram que se tratava do mesmo carro, pelo menos do mesmo modelo. E às 5h25, este carro branco foi visto por 5 câmaras de videovigilância da cidade de Pullman, mas também dentro do próprio campus da universidade. E então, eu há um bocado enganei-me, acho eu disse que a polícia tinha vindo a público pedir ajuda para o Hyundai Elantra em dezembro, mas foi no fim de novembro, foi no dia 25 de novembro, que a polícia pediu às pessoas para estarem atentas a este Hyundai Elantra branco e para os ocupantes do carro se chegarem à frente. E então houve um agente da polícia que trabalhava na Universidade de Washington que decidiu correr a base de dados da universidade e procurar se havia lá algum Hyundai Elantra branco. O que aconteceu? Estava lá registado um Hyundai Elantra branco do ano de 2015 que pertencia a Brian Koberger e que tinha a matrícula do estado da Pensilvânia. Curiosamente, no mesmo dia, cerca de meia hora depois, um polícia que patrulhava na rua também viu o mesmo carro, que basicamente estava estacionado muito perto da casa do Brian. Ele decidiu correr a matrícula do carro e viu que pertencia ao Brian Koberger, mas a matrícula já não era da Pensilvânia, mas sim do estado de Washington. Portanto, ele tinha mudado a matrícula. Também foi possível determinar que o Brian, eles depois foram ver as informações dele e viram que a casa dele, onde ele morava, ficava a cerca de 1 km da última vez, do último ponto, da última imagem de videovigilância que viu o carro na noite do crime. E eles também, quando tiveram acesso aos documentos dele, viram que ele tinha algumas semelhanças a nível físico com a pessoa que a Dylan tinha visto dentro da casa. E, portanto, logo desde o fim do mês de novembro, que a polícia começou a ficar muito atenta e a investigar este Brian Koberger. Então, a polícia descobriu que no dia 21 de agosto ele tinha sido mandado parar numa operação stop na cidade de Moscow. Então eles foram rever as imagens da bodycam do agente que o deteve e então eles confirmaram que ele conduzia um Hyundai Elantra branco do ano de 2015 com a matrícula da Pensilvânia. Só que pelos vistos lá nos Estados Unidos, de X em X tempo, eles têm de renovar a matrícula e, portanto, ele tinha de renovar a matrícula a 30 de novembro. E a polícia descobriu então que no dia 18 de novembro, apenas 5 dias depois do crime, ele renovou a matrícula e em vez de registar na Pensilvânia, onde ele era natural, ele registrou a matrícula no estado de Washington. Eles continuaram a investigar o Brian, a ver tudo nas redes sociais dele também, a ver o seu histórico no mundo virtual. Eles fizeram imensas buscas, tanto na casa dele na Pensilvânia, como na casa dos pais, como no apartamento que ele tinha em Pullman, no campus da Universidade de Washington. Recolheram muita coisa, inclusive os computadores dele. E então uma coisa que eles descobriram é que ele estava a tirar um doutoramento em criminologia. Ele era particularmente muito interessado em saber os comportamentos, em estudar os comportamentos dos criminosos. E então, ele tinha feito em setembro um post na Reddit, que é um fórum, onde ele basicamente procurava voluntários para estudar, e abre aspas, a compreensão em como as emoções e traços psicológicos influenciam na decisão de cometer um crime.
Portanto, não é nada uma red flag, não é? Quando o Brian foi interceptado naquela operação stop, a 21 de agosto, ele também teve de dar o seu número de telemóvel e então no dia 23 de dezembro a polícia conseguiu um mandato para ter acesso aos registros telefónicos dele e ao histórico de localização através do ping, porque quando nós usamos os nossos telemóveis, né, quando nós estamos a aceder a alguma coisa neles, utilizá-los, as antenas à nossa volta têm de emitir um sinal, né, entrar em contacto com o telemóvel, e isso é o ping. E, portanto, eles estavam a tentar descobrir onde é que o Brian tinha andado, através do telemóvel dele, nas horas antes e depois do crime. E então, o que eles conseguiram ver foi que até às 2h42, naquela madrugada de 13 de novembro, o telemóvel dele estava em casa, ele estava em casa a usar o telemóvel. Às 2h47, o telemóvel dele saiu de casa e começou a dirigir em direção a sul. Coincidia basicamente com a rota do Hyundai Elantra, portanto até aqui estava a bater tudo muito certo. E depois a conexão parou. Ou seja, ou ele pôs o telemóvel em modo avião ou desligou o telemóvel. Ficou sem rede. Só às 4h48, portanto, desde as 2h47 até às 4h48, cerca de 2 horas, o telemóvel dele esteve desligado, sem qualquer acesso, e ele foi apanhado numa autoestrada em Moscou, às 4h48. O telemóvel dele foi ainda apanhado noutras antenas, até aproximadamente às 5h30, o que dá a entender é que ele fez um grande percurso, deu uma grande volta para sair da cidade de Moscou, até que finalmente regressou à casa dele. E então, basicamente, todo o percurso, todos os pontos em que o telemóvel dele foi apanhado pelas antenas coincide com as imagens de videovigilância, passa exatamente pelos mesmos sítios, o que corroborava as suspeitas sobre o Brian e as certezas de que era ele que estava dentro daquele Hyundai Elantra branco. Ainda por volta das 9 da manhã, já do dia 13, né, portanto já depois dos crimes terem acontecido, o Brian saiu de casa e por volta das 4h12 o telemóvel dele é apanhado pelas antenas que cobrem a zona da casa. Portanto, a polícia acredita que às 9h12 da manhã o Brian voltou ao local do crime. Não sabemos se simplesmente para ver se o circo já estava montado ou se para tentar apanhar aquela capa da faca que ele deixou para trás. Ainda não sabemos nada disso. E depois ele regressa à casa às 9h32. A polícia então tentou obter registros telefónicos mais antigos do telemóvel dele para tentar ver se em algum momento ele tinha estado no mesmo local que as vítimas, para tentar perceber se havia alguma ligação entre o Brian e alguma das vítimas. E então, o que a polícia descobriu foi que ele só tinha aquele número do telefone desde junho de 2022, portanto, eles obtiveram todos os registros desde essa data até a data do crime, e o que eles acharam foi que em pelo menos 12 vezes, desde junho até à data do crime, o telemóvel do Brian foi notado pelas antenas na zona da casa das raparigas. Portanto, desde junho até novembro, ele esteve pelo menos 12 vezes naquela área. E tirando uma dessas vezes só, nas outras 11 vezes, ele esteve sempre naquela área, ou a altas horas da noite, ou muito, muito cedo na manhã, portanto, horas muito suspeitas. Inclusive, numa dessas vezes, foi quando ele foi apanhado pela Operação Stop, a 21 de agosto. E há também uma coisa muito interessante. Eu acho que se a polícia menciona aqui isto, né, neste documento, é porque é realmente muito interessante. Eu vou já partilhar com vocês a minha teoria do porquê. É que no dia do crime, as antenas as antenas apanham o telemóvel do Brian entre as 5h32 e as 5h36 da tarde, perto de uma zona florestal em Idaho, mas fica muito longe da casa dele e da casa de onde ele cometeu os crimes. E novamente o telefone dele foi desativado às 5h36 e só voltou a ser ativado às 9h30 da noite. E então eles referem isto aqui, eles não dizem o porquê, só referem estes dados, e a minha teoria é que se calhar numa zona de mato desligou o telefone tanto tempo lá, pode ter sido lá que ele
terá deixado a arma do crime, não sei, é simplesmente a minha teoria. Com o ADN que eles obtiveram da faca, ou melhor, da capinha da faca, eles recorreram ao ADN e não tinham correspondência nenhuma, e então eles começaram a vigiar, no final, depois do Natal, eles começaram a vigiar, mesmo de perto, a casa do Brian, e no dia 27, a polícia da Pensilvânia conseguiu recolher lixo da casa deles e extraíram o ADN. E no dia 28 os resultados disseram que eles conseguiram extrair um ADN onde basicamente o ADN dessa pessoa que eles extraíram era 99,9998% compatível com o ADN do pai da pessoa que eles procuravam. Ou seja, eles apanharam o ADN do pai do Brian, do pai da pessoa que tinha cometido aqueles crimes, ou que pelo menos tinha deixado a capa da faca no local do crime. E então eles fizeram um mandato, requeriram um mandato de detenção por roubo e 4 homicídios de primeiro grau. E então esse mandato foi concedido no dia 30, que foi quando a detenção foi feita. E pronto, a partir daí já contei tudo o que havia a contar, tudo o que aconteceu entretanto. O Brian ainda não revelou mais nada, ainda não revelou, pelo menos publicamente, ainda não sabemos mais nada, sabemos do que está neste documento. Sabemos que para dia 12 está marcada a primeira audiência preliminar e eu vi que basicamente esta audiência é muito importante porque o procurador neste dia tem de apresentar provas muito concretas, muito substanciais das acusações que ele tem por roubo e 4 homicídios qualificados contra o Brian. E foi por isso que esta semana já vimos a polícia a voltar a ir a casa e eles recolheram alguns objetos que estavam cobertos, mas o que dá a entender foi que eles estão a recolher todos os objetos onde há sangue das vítimas, porque vê-se a recolher alguns móveis, mas também os colchões. E há um colchão onde mesmo coberto se nota ali algumas manchas, hipoteticamente de sangue. Portanto, agora vamos ver o que acontece dia 12. E o julgamento vai começar, só que eu vi que o julgamento pode demorar cerca de 3 anos. Uma coisa também muito importante é que o estado de Idaho prevê a pena de morte. Portanto, é uma grande probabilidade. Ele vai ser julgado por um júri, ou seja, por um conjunto de pessoas, e não propriamente pelo juiz. Eu tenho mais algumas coisinhas que eu queria dizer, que era o vídeo original que eu tinha antes de ter sido libertado este documento de 18 páginas, que eu agora sei que é um bocado chato estar a ler e não a olhar para a câmara, mas como viram é muita informação e muitas horas e nomes de ruas e coisas que é impossível decorar. Então as coisas que eu vos queria dizer que eu tinha descoberto antes da libertação deste documento foi que o Brian, então, ele morava em Pullman, lá na cidade da Universidade de Washington, mas em dezembro ele foi viajar, obviamente, para a cidade natal dele, para passar o Natal, para a cidade de Scranton, na Pensilvânia, e isto já estava combinado desde que o semestre começou, que quando chegasse a esta altura de fazer esta viagem, como é uma distância enorme, né, fica basicamente no lado oposto do país, o pai dele iria viajar de avião até Washington e depois faria a viagem de carro com ele. A viagem demorou 2 dias e meio, só para vocês terem uma ideia. E, engraçado, não vos posso confirmar nada, mas no dia 15, a polícia do estado de Indiana, basicamente a poucos quilómetros de distância, mandaram parar o Brian. O Brian foi parado por 2 vezes. E as imagens das bodycams dessas paragens foram divulgadas. O FBI diz que foi simplesmente uma coincidência demasiado grande, mas pronto, é o que eles dizem, que foi uma coincidência. E nessas imagens, há uma dessas imagens onde parece que se vê algumas feridas na mão direita do Brian e a cara dele também é um bocado impagável. Eu acho que ele a certa altura pensou que tinha sido apanhado. E há uma imagem também muito interessante onde ele não quer dar muita informação à polícia
e basicamente o pai dele conta tudo. O pai dele diz que eles vêm de Pullman, que estão a fazer uma viagem muito longa e que vão para Scranton, e a cara dele para o pai, do estilo o que é que tu estás a fazer, é impagável. Eu vou tentar pôr aqui essas imagens para vocês verem. Depois, quando ele foi detido, muitas pessoas que têm insiders vieram revelar que ele perguntou se mais alguém tinha sido preso. Só que eu acho, e a polícia também, que isto foi uma mera estratégia, né, para tentar fazer mind games, que a polícia está muito, muito, muito confiante que ele é o único culpado por estes crimes. Outra coisa também que vieram falar, só que a polícia agora também não disse muita coisa neste documento, é que eles também chegaram ao Brian através do DNA genealógico. Nos Estados Unidos há uma base de dados enorme onde qualquer pessoa pode pedir um kit onde recolhe o seu próprio DNA e submete depois numa base de dados onde depois recebe os resultados, basicamente não tem acesso a todos os ancestrais e vão buscar famílias longínquas através do ADN. E há até muitos casos nos últimos anos, casos antigos do século passado, onde a polícia tem chegado aos culpados porque têm submetido o DNA nessas bases de dados e tem aparecido um primo, ou um tio, um filho desse criminoso e chegam até ele. E, portanto, havia muita gente a sair com esta informação de que tinham submetido o DNA dele na base de dados da polícia, não tinha dado nada, então tinham submetido o DNA dele nesta base de dados do DNA genealógico e que também tinham encontrado um parente dele, mas eles não dizem nada neste documento, vamos ter de aguardar para o julgamento para saber realmente se isto é verdade ou não. Uma coisa também muito interessante e que nós não sabemos é o motivo, se é que há motivo e se é que há uma ligação entre ele e qualquer uma das vítimas. Quando eu trouxe aquele pequenino vídeo, quando anunciei a detenção do Brian, eu vi de imediato uma ligação que eu acho que não tem nada a ver, né? Mas eu vi que a irmã mais velha da Xana, a Jazz, também estuda na Universidade de Washington, mas eu acho que não tem nada a ver. Vi também outro facto interessante, eu vi no TikTok e depois eu própria fui pesquisar. Nós sabemos que o Brian é vegan, inclusive ele é um bocado paranoico. Há uma tia dele que veio anonimamente dizer que ele é um bocado paranoico com isso, que a comida confeccionada para ele não pode ser confeccionada em tachos que tenham sido usados para fazer carne. E eu então, quando fui ao Google pesquisar pelos melhores restaurantes de comida vegan em Moscou, o primeiro que aparece é o Mad Greek, que é o restaurante onde trabalhavam a Xana e a Maddie. Só que eu também vi ontem alguém a falar que falaram com várias pessoas desse restaurante que dizem que nunca viram o Brian e que não têm memória dele, que não o conhecem. Portanto, é uma mera teoria da especulação. E há também uma teoria sobre a Kaylee. Quando a Brian foi apanhada, a família da Kaylee veio dizer que não o conhecia, que não sabia quem ele era, só que depois o pai da Kaylee, que como vocês devem saber fala muito e às vezes demais, veio dizer que viam uma ligação entre ele e a Kaylee, mas que não estavam preparados para falar sobre isso. E entretanto, cada vez que o pai da Kaylee fala em televisão, fala com o advogado e nunca mais mencionou isso. Só que o que a irmã da Kaylee tinha dito numa entrevista, num podcast, que foi gravado antes da detenção do Brian, mas que só foi divulgado depois, é que depois dela se ter separado do ex-namorado, cerca de 3 semanas antes do crime, ela queria um bocado de liberdade, queria experimentar coisas novas, e então ela terá tido um encontro com um rapaz, e que esse rapaz a tratou um bocado mal, e há uma certa altura onde ela chama de bitch, e então ela ficou super revoltada e passou-se e foi-se embora. E a irmã contou isto no contexto de defender o Jack, o ex-namorado, né? De dizer que foi nesse momento que ela percebeu que o Jack era perfeito para ela e que era a melhor pessoa que ela podia encontrar e que estava a pensar voltar para ele. E entretanto, também tinha surgido uma entrevista muito interessante de de um gerente de um café lá nas zonas próximas de onde ele mora com os pais,
E esse gerente diz que o Brian assediava muito e às vezes de uma forma violenta as funcionárias do café e que um dia também chegou a chamar uma delas de bitch. Pode ser uma mera coincidência, vamos ter de aguardar para saber, só estou aqui a partilhar estas teorias, vamos ter realmente de aguardar para saber se havia alguma ligação entre ele e alguma das vítimas ou se foi uma mera coincidência. Antes de terminar, queria deixar-vos mais duas informaçõezinhas que são meramente especulações e que não vos posso confirmar como verdadeiras, mas como trouxe no primeiro vídeo do caso também muitas coisas que não vos podia confirmar, também venho partilhar aqui com vocês duas coisas que eu encontrei na internet. Uma é sobre a Dylan e porque é que ela não chamou o número de emergência, porque é que demorou tanto tempo, e a outra é sobre supostamente como é que aconteceu o crime. Portanto, há uma pessoa que diz que conhece quem fez a chamada para o número de emergência e que lhe contou que basicamente a chamada foi feita do telemóvel da Dylan, mas foi um amigo de uma fraternidade que fez a chamada, que não foi ela, e que ela na verdade tinha desmaiado na frente da casa, e então como ele também ainda nem sequer tinha estado na casa, ele simplesmente fez a chamada a dizer que estava lá uma pessoa desmaiada e foi por isso que a pessoa foi para lá. E essa pessoa também diz que não quer entrar em muitos detalhes, mas que a Dylan tem alguns problemas devido a coisas que sofreu na infância. E então ela tem muitos pesadelos e ataques de pânico durante a noite. E então ela nem sequer estava completamente certa do que viu e ouviu durante aquela noite. Que às vezes, pronto, podia ter sido apenas da imaginação dela. E também havia outra coisa muito interessante e pronto, esta eu tenho mesmo de trazer para vocês, porque é uma mera teoria da especulação, eu não vos posso confirmar se isto é verdadeiro, só que às 4h17 daquela noite, uma imagem de uma câmara que fica basicamente a cerca de 15 metros do quarto da Xana, a polícia conseguiu ouvir um bocado o áudio e há duas coisas naquele áudio que eu também tenho a certeza que ouvi. Uma delas é o cão da Kaylee a ladrar muito e a outra é uma voz masculina a chamar pela Xana. Eu vou tentar partilhar aqui o áudio ou deixar aqui na descrição o link para o áudio para vocês verem, mas eu tenho a certeza, ouve-se um cão a ladrar, que a polícia também diz que deve ser o cão da Kaylee, e eu também ouço um homem a chamar pela Xana, tenho quase a certeza. E então, esta pessoa diz que é um amigo com um amigo, né? Portanto, a dizer que tem algum insider na investigação e que até diz que a transcrição da chamada da emergência vai ser revelada, mas que, e também uma body cam que mostra a Dylan e a Bethany, provavelmente quando a polícia chegou ao local. E então, o que ele diz é que a Maddie morreu primeiro e depois a Kaylee. E então, que foi a Xana que disse ao Ethan que está aqui alguém, quando a Dylan ouviu alguém a dizer isso, que foi a Xana que disse ao Ethan. E então o Ethan foi para cima para ver o que é que se passava e ele viu o Brian a fazer aquilo às raparigas. Né? Acho que vocês conseguem compreender. Eu também consigo ouvir vozes masculinas, pelo menos uma voz masculina a falar. Também consigo compreender isso. Portanto, também bate aqui um bocadinho certo com isso. E o Brian diz-lhe, anda a ver. E o Ethan diz, vai-te lixar. E o Brian diz, vai-te lixar, eu vou-te matar. Então o Ethan desceu para a cozinha para tentar escapar ou apanhar alguma coisa para o atacar. Portanto, ouve-se nas imagens, isto eu não consigo ouvir muito bem, mas a polícia supostamente conseguiu melhorar o áudio e ouve-se, parece ele a pegarem, a mexer ali muito barulho na zona da cozinha. E então o Brian vai diretamente ao quarto da Xana. E então é aí que se ouve o Ethan a chamar pela Xana. Eu tenho a certeza que ouço alguém, um homem, a chamar pela Xana. E então, supostamente a Xana fica parada e imóvel. O Ethan vai a correr e ele é imediatamente atacado pelo Brian com um corte na zona da garganta. E o Brian diz à Xana, está tudo bem, eu vou-te ajudar,
como a Dylan ouviu e depois também acaba com ela. E depois aqui uma coisa muito interessante, que eu também já ouvi insiders a falarem, é que depois de fazer o que fez àquelas pessoas todas, ele mutilou o Ethan. Também tinha visto pessoas a falar que tinha destruído os joelhos e coisas assim, não quero ser muito gráfica. E portanto também bate um pouco com isso. E depois diz que ele passou pela Dylan, só que ou ele nem sequer a viu, ou ele estava tão exausto que basicamente cagou para o assunto e foi-se embora. Portanto, novamente, é só uma teoria. E pronto, espero que tenham gostado, espero ter sido clara para vos tentar ajudar a compreender. E peço desculpa por ter estado muitas vezes a ler, mas é que agora tinha mesmo muita informação que eu tive de traduzir e ainda por cima estar a tentar decorar era impossível. E agora dia 12 vamos então ter audiência. E sigam-me mesmo no Instagram, @criminalmentefalando, porque lá eu vou dar sempre as atualizações. Se sair alguma coisa muito emergente, eu trago um pequeno vídeo, um short ou um vídeo curto para dar essa atualização. Eu provavelmente agora tão cedo não vou fazer um vídeo tão longo, mas vou ainda atualizar o caso, portanto carreguem aqui no sininho para também serem notificados quando saem vídeos novos e inscrevam-se, por favor. Deixem também comentários das vossas teorias. Se têm alguma informação que eu não tenha, também deixem aqui em baixo, por favor. E pronto. Sigam-me lá no Instagram e eu vou estar sempre a atualizar o caso e até ao próximo vídeo. Fiquem bem.